eu quero falar sobre uma realidade que é uma prerrogativa de Deus. Ele age na história sempre para o bem da humanidade e é Ele quem constitui e quem destitui reis e governantes. Hoje, em nossos dias, existem poucos países no mundo, mas existem, que têm reis. A maioria desses países tem o parlamentarismo como regime de governo. O rei reina, mas não governa. É uma pessoa figurativa na maioria desses países. Em compensação, existem países que não têm a pessoa do rei, mas tem um imperador, um ditador, por exemplo, a Coreia do Norte. Existem muitos países árabes, por exemplo, que têm um governante ditador. E eles podem, às vezes, simular eleições ou não, mas o fato é que há alguém que domina. Por incrível que pareça, até a Rússia tem um também, tipo imperador, que domina e, ultimamente, é a autoridade máxima que centraliza todo o poder na Rússia, mesmo havendo eleições. Bem, sempre há alguém que tem autoridade no país. O mundo tem acompanhado Israel na sua tendência para o lado do anticristo. E os governantes em Israel vão seguindo a tendência do povo e cada vez mais pendendo para o lado do anticristo, o lado do globalismo. No Brasil, nós temos eleições. Há uma grande quantidade de países no mundo que tem eleições. A realidade é que Deus dirige os acontecimentos. Nos Estados Unidos, Deus tem dirigido os acontecimentos visando estabelecer a sua vontade. E nós podemos, então, afirmar que Deus é quem dirige as circunstâncias também quando há eleições. Mesmo onde há eleições e o povo se manifesta, é Deus quem está dirigindo os acontecimentos para que isto ocorra. Por exemplo, nas últimas eleições nos Estados Unidos, a maior parte do povo evangélico e cristão ficou com o presidente Trump, mas Deus quis que o adversário dele vencesse com propostas muito mais liberais e mundanizadas. Deus dirigiu os acontecimentos para que aquilo tivesse lugar. Então, quem constituiu o novo presidente foi o Senhor. Quem constitui e destitui presidentes, governantes, reis, é o Senhor. E Deus, como diz o ditado, escreve certo por linhas tortas. Deus não quer contradizer a vontade do povo. E ele faz com que cada povo tenha o governo que merece. Isto é também vontade de Deus, porque se o mal vier para o governante, vem para o povo. Se vier para o povo, vem para o governante também. Deus quer que todos sejam responsáveis pelas consequências que virão. Então, nós podemos afirmar que na sua soberania é Deus quem constitui ou destitui governantes. Nós temos muita história na Bíblia que nos ilustra e exemplifica este aspecto. Deus dirigindo na constituição de reis. Às vezes nós ficamos arrasados com o que acontece. Um líder, um capitão de tropas, por exemplo, conspirando contra o rei, matando o rei. Aí a briga fica, por outro lado, entre partidos e realmente é uma situação que entristece quem lê aquela história de Israel. Mas aquilo era vontade de Deus para caracterizar o que o povo tinha dentro de si. Nós temos, por exemplo, a história do rei Josafá, que ao morrer
não tinha preparado um sucessor e deixou o primogênito, o Jeorão, se tornar rei ainda em vida. Mas um pouco preocupado com a situação dos outros filhos, ele dividiu o reino, estabelecendo outros filhos como governantes em outras cidades. Mas isso não adiantou muito, durou muito pouco tempo depois da morte de Josafá, porque o Jeorão, seguindo uma tendência de ganância e de maldade, matou os outros irmãos dele para que ele reinasse sozinho. Isso era comum de acontecer e, de certa forma, hoje em dia, a luta pelo poder também envolve isto. Não há amigos, não há considerações nessa área. O que há é interesse e ninguém pode garantir a palavra de político nenhum, porque o político age segundo os interesses, é uma sede pelo poder e que rege e dirige os atos de um político. Ele não tem propriamente opinião bem definida, ele é guiado e dirigido pelos interesses e isso pode mudar de uma hora para outra. O Jeorão era muito autossuficiente, autoritário, centrado em si mesmo, violento, sem temor a Deus, se levantou contra Deus como pôde, matou quem ele queria. Por fim, depois de fazer tanta bobagem, tanta violência, o texto de 2 Crônicas 21 diz que ele morreu sem deixar saudades. O rei Jeorão reinou apenas por 8 anos e se foi sem deixar saudades. Triste situação para o filho de um rei bom, mas ele não foi bom. Provavelmente ele se sentiu ferido pelo fato de o pai o colocar como rei, mas os irmãos também receberem poder. Ele queria ser o rei sozinho e, de fato, depois ele matou os irmãos para que isso acontecesse. Essas coisas eram representativas da índole de um povo que estava longe de Deus. O povo de Judá estava seguindo também o povo de Israel e se afastando bastante de Deus. No capítulo 22 de 2 Crônicas, e o livro de Crônicas focaliza os reis de Judá e praticamente deixa de lado os reis de Israel que reinavam em Samaria, e diz a respeito então do Jeorão que morreu e deixou o filho dele, o Acasias, como rei. Na verdade, o Jeorão morreu sem tomar providência nenhuma sobre o sucessor, em terríveis agonias, com uma enfermidade mortal. Ele não teve condições de fazer nada, mas os moradores de Jerusalém fizeram rei em lugar dele, o Acasias, que era o filho mais moço. Agora, por que um filho mais novo foi rei no lugar do pai? E o texto diz: porque uma tropa que viera com os arábios, que eram grupos nômades na época, terroristas, tinha matado todos os outros filhos mais velhos do Jeorão. Só sobrou o mais novo, que era o Acasias, e reinou. Naquela época, uma mistura de reis, Acasias aqui em Judá, Acasias também lá em Israel, Jeorão em Judá, Jorão em Israel, e às vezes a gente confunde mesmo isso. Mas o Acasias era de 22 anos e reinou um ano só, porque a mãe dele, Atalia, era filha da Jezabel e mandava nele. Se ela mandava até no marido Jeorão, quanto mais no filho Acasias. E ela empurrou o filho em direção ao reino do norte, Israel, que tinha
já na época, o filho do Acabe reinando, que era o Acasias. Mas o Acasias morreu também de doença e o Jorão, filho dele, filho do Acabe, era irmão do Acasias, que foi reinar em Israel, Reino do Norte. Mas o Acasias, filho da Atalia, e o Jorão era irmão da Atalia, digamos assim, filho do Acabe, reinou em Israel. Eles eram muito chegados e o Acasias queria andar junto. O Acasias de Judá queria andar junto com o Jorão de Israel. E Deus anteriormente já tinha dirigido a separação, não era para juntar mais. E Judá estava tão mal espiritualmente que era farinha do mesmo saco com Israel, Reino do Norte. O Acasias, então, por causa da mãe dele, Atalia, que era filha da Jezabel, estava, então, com amizades com o Jorão, que era irmão da Atalia, ou tio do Acasias. E com muita amizade, eles andavam juntos. E quando o Acasias foi visitar o Jorão, porque o Jorão foi para uma guerra contra a Síria e foi ferido. Quando ele voltou para ser tratado e curado, o Jeú se levantou numa revolta, e a Bíblia diz que o Jeú foi levantado por Deus, era um capitão de tropas que se levantou para reinar e matou então o Jorão. Não foi difícil, porque o Jorão já estava ferido, mas matou também o Acasias, que estava dando apoio para ele. Então, diz o texto, em 2 Crônicas 22:7, que foi da vontade de Deus que o Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão. Daquele imbróglio todo, resultou que a Atalia viu o seguinte: eu já estou velha aqui, homens, meus parentes se levantam para cá e para lá e nada dá certo, eu vou matar todos os demais para eu reinar. E foi o que ela fez. Mandou matar todos os parentes dela do sexo masculino que poderiam vir a ocupar o trono. E ela reinou. Isso durou por 6 anos em Judá. Ela já era de Judá, Atalia. E ela mandou matar todos os homens da parentela dela que eram candidatos ao trono. E ela reinou, então, por 6 anos. Mas como ela não era pessoa apropriada, era mulher, Deus escolhia homens para reis, ela era gananciosa, não era temente a Deus, era adoradora de Baal. E Deus permitiu que ela reinasse ainda por 6 anos. Como uma pessoa tão ruim, gananciosa, soberba, teve a permissão de Deus para reinar ainda por 6 anos? A resposta é porque o povo merecia. O povo merecia e Deus permitiu para que o povo visse a diferença entre o rei bom e um rei mau ou uma rainha perversa. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Quando o país já estava arrasado, o povo já estava enojado daquela mulher, a Atalia, a rainha, mas foi Deus que permitiu que ela se levantasse para que o povo visse, porque o povo estava merecendo. Então, aconteceu que Deus também orientou o Joiada. A Bíblia não diz que Deus orientou o Joiada, mas como Deus soberano dirige as circunstâncias, foi Deus que motivou o Joiada, que era o sacerdote, a liderar uma revolta, porque o povo todo estava enojado com aquela mulher, mas ninguém tinha coragem de liderar uma revolta. O Joiada, então era o sumo sacerdote, assumiu aquela liderança da revolta
fez uma revolta e derrubaram Atalia. Por incrível que pareça, não houve uma pessoa sequer que se pusesse a defender Atalia, ninguém gostava dela. E, por fim, então, voltou a ser um rei homem, embora pequeno Joás, com 7 anos de idade, mas foi quem foi colocado no trono, e aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho mais. Vamos entender isto. Mesmo Atalia, perversa como era, também foi levantada por Deus. O Joiada, que era um sacerdote, botou mão nas armas para liderar uma revolta. Deus estava usando para estabelecer um novo rei. O Jeorão, filho de Josafá, foi uma praga, uma peste. Deus o levantou, porque o povo estava mais ou menos do jeito dele. E assim por diante. Cada um desses reis levantados por Deus tinha um propósito a cumprir. A gente pensa intuitivamente o seguinte: se é Deus quem levanta, então o rei vai ser bom. Porque se ele for mau, é Satanás quem levanta. Então a gente estaria promovendo Satanás a ser um Deus igual ao próprio Deus, só que liderando um reino adversário. E não é isso que acontece. Satanás não tem poder de levantar reis. Ele faz coisas acontecerem quando Deus permite. Satanás está totalmente debaixo da autoridade de Deus. É Deus quem levanta e é Deus quem destitui reis. É Deus quem levanta os reis bons, mas é Deus quem levanta os reis maus também. Isso é soberania de Deus. E a gente vai perguntar: por que Deus levanta um rei mau? Porque o povo merece e ele quer que alguns propósitos sejam cumpridos. E até levanta alguns reis maus para castigar um povo que está precisando ser castigado. Temos que ver isso na Bíblia e crer. Deus é soberano. O nosso negócio é com Deus. O nosso trato é com Deus. O nosso conserto é com Deus e a nossa confiança tem que ser em Deus. Vamos pensar nisto e saber que Ele continua sendo soberano. Deus é Deus, não diminua o Senhor.